Eu manifestei um apartamento em Amsterdã, mas o universo me entregou isso de uma forma que eu jamais imaginava. E aí a frase do Steve Jobs entra perfeitamente aqui. Você não consegue conectar os pontos olhando para frente, só consegue conectar olhando para trás. Então você precisa confiar que os pontos vão se conectar no seu futuro. Então no momento que a gente decide que a gente quer uma nova realidade, a gente já muda de frequência e a gente vai começar a conversar isso agora. Como assim, Estela? Então vamos com um exemplo de quando eu morava em Amsterdã. Eu estava alugando um quarto com meu namorado numa casa de brasileiros. Assim que eu cheguei em Amsterdã, eu fiquei uma semana em um hostel, separada do meu namorado, e nesses 7 dias nós procuramos um apartamento pra gente morar. E a gente não achava nenhum apartamento privado. Amsterdã é um dos lugares mais caros para se morar no mundo. Então nós optamos morar no quarto alugado com brasileiros. Vem pra cá, filha. Vem cá, deita aqui. Tinham 4 quartos, eu fiquei num quarto com meu namorado separado e o restante das pessoas nos outros quartos. E é claro que eu não estava muito feliz com aquela situação. Eu queria uma casa privada ou um apartamento para mim e pro meu namorado, com privacidade, a gente merece. E a dona da casa não era uma das mais chegadas em mim. E desde que eu cheguei na casa, eu senti isso, a gente sente. E a gente ia ficar na casa de setembro até janeiro. Imagina, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 5 meses na casa. E eu pensei comigo mesma, eu fico no máximo 3 meses. Vou manifestar esse apartamento privado pra mim e pro meu namorado. Eu não preciso saber como, eu sei que eu vou manifestar. Então, quando eu tomei essa decisão de manifestar um novo apartamento privado, eu entrei nessa frequência. Quando nós tomamos uma decisão, o universo começa a enviar diversas oportunidades e sinais também, como se fosse: ei, essa é uma oportunidade de apartamento para você conseguir mais rápido, para você dar esse salto que você deseja. E a gente decide sim ou não baseado na nossa autoridade interna. Toda vez que eu falar de autoridade interna aqui, você se lembra de identidade, sistema nervoso e expansão de capacidade para receber mais, atrair mais. Mas voltando aqui, então se eu tenho medo do que pode vir com essa oportunidade, então eu vou dizer não para ela, certo? Porque minha mente, meu corpo veem isso como ameaça, mesmo que racionalmente eu deseje essa realidade. Minha identidade e meu corpo não vão se sentir seguros com o desconhecido. A gente vai entrar nesse fato. E o nosso corpo quer nos manter segura. É a função dele. Ele não tá nem aí para riqueza, pra viagem, pra felicidade, ele só quer te manter viva. E aí, pum, comecei a trabalhar minha energia. Aplicar minhas técnicas, visualizações, meditação, clareza, regulação do meu sistema nervoso, as mesmas que eu continuo aplicando e ensinando minhas clientes. E o mais engraçado é que isso não acontece da forma como você planeja. Principalmente quando a gente tenta controlar o resultado. E o universo, ele ama nos surpreender de uma forma que nós não imaginamos. Então, eu fiquei no ouvido do meu namorado, vamos caçar apartamento? Vamos caçar? E ele começou então a caçar apartamentos online. Porque a gente ia mudar em janeiro mesmo, então por que não começar a procurar, né? E dentro desses 2 meses eu lembro que nós começamos a visitar apartamento. Visitamos diversos, até em outras cidades. E nada. A gente só achava apartamento caríssimos, tipo de 3.000 euros pra cima. Nada do nosso budget, nada que se encaixava na nossa renda. E quando deu novembro, eu lembro até hoje, ele me mandou uma mensagem do trabalho e eu estava em casa gravando aula. E ele disse: amor, eu achei um apartamento de uma mulher, mas ela só pode alugar por 4 meses, que ela vai para Londres e vai ficar 4 meses em Londres e depois ela vai voltar pro apartamento. Achei a nossa cara o apartamento, vamos visitar amanhã, ok? E eu... vamos. Eu lembro que eu não estava desesperada, eu estava focada no meu interno, no meu emocional, no meu estado emocional, que nosso estado emocional cria a nossa realidade. E ao mesmo tempo eu estava soltando pro universo, eu estava me rendendo, isso é rendição. Eu me vi me dando aquele salto do apartamento de uma forma que eu jamais esperava. Então, regra número 1, quanto mais você desapega do resultado e menos controla, mais você se abre para oportunidades maravilhosas. Não vai acontecer do jeito que você quer. Abre a sua visão, expanda, tira a venda dos olhos, abre, expanda. Não coloque vendas nos seus olhos, isso é se render. Segundo, vai se desdobrar de uma forma que força você a encarar os seus medos. As partes de você que estão bloqueando o que você deseja. Vai te desafiar todinha, toda, por inteiro. Vai exigir que você quebre o desconforto. E no meu caso, o desconforto era, eu tava pagando apenas 300 euros cada, eu e meu namorado. Eu 300, ele 300 no quarto. E o outro apartamento já aumentava o dobro, então era 600 euros para cada. Então eu ia precisar pagar mais caro. Eu já tava num país novo, eu tinha acabado de chegar em Amsterdã,
Amsterdã, tinha 2 meses e meio que eu estava em Amsterdã, já estava trabalhando num coffee shop, e eu ainda vou contar para vocês a história do coffee shop, como eu manifestei esse emprego de menor resistência, bem flexível, mas isso ia aumentar o meu custo de vida, isso dá um frio na barriga, o corpo responde como? Caraca, não é para mim. E aí entra a nossa autoridade interna de lidar com esse desconforto, nossa capacidade interna. Eu ia ter que lidar com a dona do apartamento onde eu estava, que eu ia ficar até em janeiro, e eu ia ter que dizer que eu ia sair antes do combinado. Olha o desconforto. Isso foi desconfortável pra cacete, porque ela não gostou nada da ideia e a gente ainda teve que pagar mais pra ela. Eu poderia continuar lá. Eu poderia continuar lá até em janeiro, economizando mais dinheiro até em janeiro. Mas de qualquer forma, eu estava desconfortável com as regras da casa. Eram péssimas, então eu pensei, eu continuo aqui pegando fogo ou eu expando a minha capacidade? Sinto desconforto agora e finalmente tenho meu apartamento privado com meu namorado? Posso usar o aquecedor? Porque uma das regras da casa era não poder usar aquecedor. Posso acender a luz da sala depois das 10 da noite com meu namorado no apartamento privado? Posso, obrigada, senhor. Porque na casa a gente não podia acender a luz depois das 10 da noite. E eu queria estudar na sala depois das 10 da noite. Então eu escolho me regular, trabalhar minhas sombras, escolho responder diferente ao invés de reagir. Nós temos oportunidades todos os dias de mudar a nossa realidade, escolhendo o desconforto, dizendo sim para oportunidades que nos esticam. E isso requer autoridade interna, identidade alinhada com o sistema nervoso e a capacidade de se expandir. Quando você dá esse salto, as pessoas veem você postando, celebrando, mas o que elas não veem é o desconforto que você encara. Nunca subestime a rapidez com que tudo pode mudar. Sua realidade pode mudar num piscar de olhos. Você já deve ter notado pessoas que continuam do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito. Mas por que, Estela? Porque quando fazemos uma escolha diferente do que estamos acostumadas, as coisas mudam. E mudança é desconfortável para nossa mente e nosso corpo. Essa frase agora vai mexer com você. Os humanos muitas vezes preferem um inferno familiar a um paraíso desconhecido. Isso acontece porque o nosso sistema nervoso está programado para buscar segurança, sobrevivência. Segurança muitas vezes mora no conforto do que é conhecido. Mesmo que seja doloroso, mesmo que você já está de saco cheio, o familiar cria uma sensação de segurança e previsibilidade. Então, mesmo em meio ao caos, ou um relacionamento tóxico, ou em dívidas, podemos nos sentir confortáveis. Mesmo que você não aguenta mais, porque é o que sempre conhecemos. Então as pessoas escolhem continuar assim subconscientemente, porque parece mais seguro, mesmo elas querendo outra realidade. Tudo pode mudar, mas você precisa encarar o desconforto, porque do outro lado do desconforto está a casa dos seus sonhos, a carreira dos seus sonhos, o sucesso, o dinheiro, as clientes. Então você precisa expandir sua capacidade para tomar decisões que seu eu do futuro tomaria no agora. Porque seu eu do futuro estaria tomando essas decisões, estaria se movendo, se sentindo de outra forma do que você se move e se sente agora. Então, como nós paramos esse desconforto? Como eu posso, de fato, acolher esse desconforto? Precisamos mostrar para o nosso sistema nervoso, para a nossa identidade, que é seguro para nós vivenciarmos essa experiência. E a maneira mais rápida que eu encontrei para fazer isso é através da respiração e da somática. Porque se a gente interrompe os padrões que nos mantêm na mesma situação, tudo começa a mudar. Muitas pessoas dizem por aí que a gente precisa fazer afirmações, meditar, ficar zen, visualizar, mas não é só isso. Precisamos usar intencionalmente o nosso corpo para que ele se sinta seguro, porque o desconforto pode ser exacerbado com os pensamentos da nossa mente, mas na verdade ele é criado pelas sensações do nosso sistema nervoso, como se algo no nosso sistema nervoso estivesse dizendo: não é seguro me candidatar a esse emprego, não é seguro aparecer nos stories, não é seguro sair desse relacionamento tóxico, não é seguro postar esse conteúdo, não é seguro compartilhar a minha arte, ofertar o meu serviço. É o seu corpo dizendo isso, mas você não racionaliza. Você procrastina, você hesita, você posterga e você diz inconscientemente: eu faço qualquer coisa menos encarar esse desconforto. Então você procrastina, você hesita, você se fecha o seu campo. E é isso que nos limita, é isso que nos mantém pequenas. Não importa o quanto você saiba o que você quer, o quanto você deseja essa realidade. Não importa quantas afirmações ou meditações você faça. Se o seu corpo não se sente seguro, ele vai repelir. Não importa o quanto você deseja. Então
Então, se você usar o trabalho de respiração e EFT diariamente, o que eu ensino na Capacidade Interna Milionária, mesmo com apenas 5 ou 10 minutos por dia, mas com intenção, você estará condicionando o seu sistema nervoso e expandindo a sua capacidade para receber o que você deseja. Da mesma forma que você treina o músculo na academia. Filha, que é isso? Tá se amando no espelho? A respiração lenta e rítmica sinaliza segurança para o seu nervo vago. Com o EFT, você libera crenças que o seu corpo carrega há anos. Então lembre-se, a sua prosperidade não vem quando você evita o desconforto. A sua prosperidade chega na sua vida quando você desenvolve autoridade interna para atravessar esse desconforto, porque do outro lado desse desconforto está a vida dos seus sonhos. Então por isso eu criei o Capacidade Interna Milionária, onde eu te guio a regular o seu sistema nervoso, alinhar a sua identidade, pois ela é que cria a sua realidade, e expandir sua capacidade para sustentar a realidade que você deseja viver. Então dá o check no link aqui abaixo e eu espero ver você dentro do Capacidade Interna Milionária. Um beijo e nos vemos no próximo episódio, onde eu vou te contar como eu manifestei o outro apartamento dos sonhos, que eu morei mais de 6 meses e meio. Então fica no ar que a gente vai ter outro episódio sobre manifestação de apartamento. Um beijo!